Hoje eu vou falar sobre emoções e sentimentos, porque, embora as emoções e os sentimentos estejam, obviamente, relacionados, são coisas que estão interligadas, na verdade também são coisas distintas. E para quem não me conhece, o meu nome é Ana Paula Vieira e eu ajudo pessoas que passaram por experiências traumáticas a desenvolverem resiliência emocional para poderem crescer a partir daquilo que lhes aconteceu e também para serem capazes de lidar com os desafios que a vida vai trazendo, porque a vida não é uma linha reta e os desafios acontecem a toda a gente. E é precisamente porque há esta dificuldade em identificar o que é que são sentimentos e o que é que são emoções que eu decidi abordar este tema. Na realidade, as emoções, elas são desencadeadas por estímulos, quer sejam internos, quer sejam externos. E estímulos internos são, por exemplo, uma memória, um pensamento, uma lembrança. E estímulos externos são, por exemplo, sons, são imagens que nós vemos, são sítios por onde nós passamos, ou sons, um ruído junto à nossa porta, por exemplo, desencadeia medo. E as emoções são exatamente aquela resposta imediata do nosso sistema nervoso que nós não controlamos, nem podemos impedir de ocorrer e que tipicamente só são percebidas pelo nosso cérebro depois de terem ocorrido. Ou seja, a emoção é uma resposta desencadeada pelo nosso sistema nervoso central face a um desses estímulos e que é experienciada, no fundo, ela acaba por ser quase uma experiência fisiológica, digamos assim, uma resposta fisiológica, porque a partir do momento em que estes estímulos chegam ao nosso cérebro e o cérebro interpreta aquele estímulo como uma ameaça, ele prepara imediatamente o nosso corpo para agir. Portanto, as emoções não são mais do que informação que o nosso sistema nervoso comunica ao nosso cérebro para nos preparar para determinadas ações, quer seja no sentido de nos protegermos, quer seja no sentido de lutarmos ou fugirmos, quer seja até no sentido de congelarmos se o perigo de facto for um perigo iminente e que não haja possibilidade nem de lutar nem de fugir. Portanto, o congelamento é a resposta mais adequada do nosso corpo, quer seja inclusivamente para não fazer absolutamente nada ou até regularmos o nosso comportamento no caso de ser uma gargalhada numa situação inapropriada, por exemplo. Eu lembro-me que, quando era miúda, uma das coisas que era uma resposta muito comum do meu sistema nervoso e que eu só me apercebia depois era face a um perigo eu ria-me. E face à percepção de alguém em perigo eu ria-me e a minha mãe ficava danada comigo. Porque, efetivamente, quando alguém está em perigo, a atitude correta são todas menos o riso, não é? Mas eu enervava-me e ria-me porque sentia-me incapaz de outra coisa e era aquela resposta. E, portanto, eu tive que aprender a mudar esta resposta porque, de facto, era inapropriada. Já os sentimentos é exatamente aquilo que fica depois da emoção, porque se repararmos, a emoção é algo que surge rapidamente e que supostamente também desaparece tão rapidamente quando surge. O que é que acontece depois? Fica o sentimento, ou seja, é a interpretação que o cérebro depois faz dessa experiência fisiológica, no fundo, e que se a resposta que nós temos, ou seja, o comportamento que nós adotarmos
após essa experiência emocional, vai determinar a forma como nós nos vamos sentir em relação àquele estímulo. E, portanto, o sentimento é aquilo que fica, é aquilo que permanece. E, tipicamente, como as emoções são experienciadas pelo corpo, quando nós não processamos, quando nós não agimos de acordo com aquela informação que é comunicada ao nosso cérebro, e em vez de fazer aquilo que a emoção nos está a pedir, se nós reprimirmos aquela experiência ou suprimirmos, fingirmos que não aconteceu nada, o que vai acontecer é que essa experiência vai ficar repetida no nosso corpo. Por isso é que costumamos dizer que o corpo guarda a memória. E sim, a experiência das emoções fica memorizada no corpo e se não fizermos nada, ela vai ficar lá à espera. E quanto mais experiências emocionais nós tivermos e que não libertemos, ou seja, se nós não expressarmos essas emoções, se nós não dermos continuidade àquilo que nos é pedido, se nós não agirmos de acordo com aquela informação, de acordo com aquilo que as nossas emoções nos pedem, o que vai acontecer é que essas experiências vão se acumulando e se experienciarmos situações estressantes com recorrência, acontece aquela situação de escalada de ansiedade e a pessoa quase que não consegue sair do estado de stress quase permanente. E, portanto, esta é a diferença entre a emoção, que é uma coisa rápida, que é, no fundo, informação essencial para nós agirmos para o nosso bem superior e para o bem de todos aqueles que nos rodeiam. E o sentimento é, de facto, aquilo que fica depois de interpretado pelo nosso cérebro. Ok? E, portanto, os sentimentos, eles perduram. As emoções é algo que, tipicamente, é rápido. Tão rápido quanto o seu surgimento. Espero que isto tenha sido útil. Se fizer sentido, partilhem com quem possa beneficiar desta informação, porque, de facto, as emoções e os sentimentos e as nossas respostas emocionais têm muito que se digam. Recomendo que me siga no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook para receber as notificações